Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas, você que já é inscrita aqui no nosso canal e para você que não é, se inscreva, vem aqui participar com a gente desses vídeos, porque nossos vídeos, para você que já nos acompanha, sabe que são vídeos de diversos assuntos diferentes, para que você venha se identificar, aprender e crescer. Esse vídeo em especial, nós estamos com uma convidada que é incrível, a história dela eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Essa história tem a ver com cabelo? Tem. Tem a ver com autoestima? Tem também. Tem a ver com superação? Também. Então, fica comigo que eu já te apresento ela. Estamos de volta com a nossa convidada especial, Lucinéia. Fala oi, Lucinéia. Oi. Gente, o que é mais importante vocês entenderem nesse vídeo? Eu não sei a história dela. Eu vou descobrir junto com vocês, tá? Vou descobrir a história dela junto com vocês, porque eu só sei um pedacinho quando ela veio aqui no salão e vocês vão descobrir o que é que ela veio fazer no salão já, né? Lucinéia, me conte, como é a sua relação, como foi, assim, na verdade, a sua relação com o seu cabelo na sua infância, adolescência, ali um pouquinho, assim, como que era o seu cabelo? Oi, gente, tudo bem? Minha relação com o meu cabelo, vou contar uma desde pequenininha, tá? Isso, conte tudo pra gente, nós estamos bem curiosos. Sempre foi uma briga eterna, né? Porque eu tinha meu cabelo bem enroladinho, né? E a minha avó, ela penteava o meu cabelo, então ficava desse tamanho, menina. Não tinha uma definição, porque ela penteava mesmo, assim. E aí desfazia os cachinhos, e aí ficava assim, ó, enorme os cabelos. Meu cabelo ficava horrível, e a minha mãe, ela não deixava cortar o cabelo, então eu não tinha um corte. Então ele era assim, uma coisa de louco. Não tinha definição, não tinha corte. Olha, a maioria vai se identificar porque a grande maioria das cacheadas passaram por isso. E aí na escola eu tinha os meus colegas meninos, né? Então eu sofria muito bullying, porque o meu apelido na escola era peruca. Peruca? Hoje a gente tá rindo, mas é com respeito, hein, gente? Sim, mas... Não, eles me chamavam de peruca, porque meu cabelo, gente, era aquela coisa, assim. Então isso foi até os meus 13 anos. E aí quando um dia minha mãe saiu de casa, e eu pensei assim, cara, eu não aguento mais cabelo, tô cansada disso, quero cortar, minha mãe não deixa, né? Então vou eu cortar. Você mesma cortou? Eu mesma cortei meu cabelo. Quem nunca? Quem nunca? Eu peguei a tesoura, fui lá, cortei, assim, sei lá como que eu não me lembro muito bem. Molhado? Seco, né, mesmo. menina? Porque aí, ó, eu não sabia. Corte a seco já estava no auge. E aí eu cortei, joguei no bacio da privada, porque eu não sabia o que fazer com o cabelo, né? E aí fui dormir. Pra minha mãe não ver que eu tinha cortado o cabelo. Só que a minha irmã mais velha chegou mais cedo em casa. E aí ela arrumou meu cabelo, cortou meu cabelo, né? E daí desde então minha irmã mais velha começou a cuidar do meu cabelo. E aí onde foi definindo os cachinhos, né? Onde eu fui trabalhando ele com cremes, né? E aí eu fui gostando do meu cabelo. Depois, então, dessa bagunça toda aí, depois dos 13, que você foi começar a se encontrar no cabelo. Depois dos 13 anos, eu fui começar a me encontrar nos meus cabelos cacheados, ondulados, né? E aí, com 17 anos, porque eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Do interior do Rio Grande do Sul. Com 17 anos, eu vim embora pra Blumenau. E aqui a minha irmã também tinha o cabelo um pouco meio enrolado e tal, e ela usava chapinha, secador e tal. E eu comecei a usar também, né? Que a gente repete. Comecei a usar também, shampoo para cabelo liso e escovar cabelo, usar chapinha no cabelo.
E aí onde ele começou a ficar liso, daí meu cabelo começou a se transformar e ficar liso, ondulado. Mas ele começou a ficar um cabelo muito bonito. Então eu não tinha muito trabalho com ele. Eu não dava creme, tratamento, eu só lavava com shampoo e condicionador. E secava. E secava, isso. Então ele era um cabelo assim, que não dava trabalho. Um parênteses aí. A escova e a prancha também, devido à tração e à fonte de calor, podem sim transformar o seu fio, tá? Então, continuando. E foi o que aconteceu com o meu cabelo, né? Então, mudando a estrutura. Foi mudando a estrutura dele. E era um cabelo que eu não me preocupava. Não era uma coisa que eu me incomodava com ele. Foi uma fase, digamos assim, uma fase boa, tranquila. Foi uma fase boa, uma fase tranquila. Do jeito que eu arrumava, ele ficava, sabe? Então, se eu queria fazer uma escova, ondular ele ficava maravilhoso. Se eu queria chapar ele ficava maravilhoso. Se eu queria botar do lado, ele ficava. Então, ele era muito bonito. Só que tem um detalhe bem legal que eu vou contar. Que com 15 anos, eu comecei a ficar com o cabelo branco. Genética da minha família, meus tios, né, são todos, meus tios, a maioria já tem o cabelo branquinho, né, tem 2 tios que tem o cabelo branquinho. Outro parênteses aqui, gente, cabelo branco não tem a ver com idade, tá? Exatamente. Existe o fator genético, olha aí um exemplo disso. Isso é assunto que dá um vídeo enorme aí, só sobre isso. Mas vai, conta a sua experiência. E aí, com 15 cabelo branco. 15 anos começou a surgir cabelo branco. E aí eu me desesperei, né? Porque. Normal, né? 15 anos. Imagina 15 anos, cabelo branco, já tava ficando velha, amadurecendo cedo. Eu pensei, meu Deus, o que é isso? Aí eu comecei a fazer o que toda mulher faz no desespero: coloração. Fui lá e pintei de preto. E meu cabelo não era preto. Pintou logo de preto. Logo de preto. E aí a minha irmã mais velha não morava em casa. Eu liguei pra ela chorando que eu tinha pintado meu cabelo de preto e eu não queria meu cabelo preto porque tinha ficado feio, imagina. Aí você pintou em casa ou você... Em casa. Pintou em casa mesmo? Sim, tá. Pintei em casa, porque imagina interior, então não tinha muita condição. Peguei lá uma Coreton da vida e passei. E passou na cabeça, entendeu? Porque... Mas aí, quando você ligou pra sua irmã, foi um desespero de se ver com aquele visual do cabelo preto, assim, você achou que impactou? Ou porque por outro motivo? Não. Foi por isso mesmo, porque impactou, né? De repente, eu tava com o cabelo. O seu cabelo preto. natural ele é meio castanho, assim, né? Isso, um castanho bem claro. Bem clarinho. Isso, E aí impactou aquele cabelo preto. Nossa. Deu aquele desespero. Igual quem faz mecha também, né? Quem nunca fez e faz mecha muito branca, pá, dá aquele susto. Exatamente. E aí eu passei até leite no cabelo pra sair a tinta. Olha, essa receita é nova. Eu tinha 15 anos. Sim, e aí ficou aquele cabelo preto enorme. E aí desde então, isso tu vai poder me dizer melhor, desde então meu cabelo foi, né, cada vez mais ficando cabelo branco, vindo mais, né, primeiro era aqui, um fiozinho ali, um fiozinho aqui, mas com o tempo ele começou a vir demais, né. 2 anos atrás, então, ele começou a vir muito cabelo branco, que já não estava mais dando conta de esconder assim mesmo, né? E de novo veio aquela questão, cabelo branco, eu não queria ter cabelo branco já tão cedo, imagina, com 32 anos, praticamente grisalha, né? E aí meus tios, cabelo bem branquinho, platinado, assim. E assim, a pior parte é estar inserida em uma sociedade que insiste em falar sobre o cabelo branco como se fosse algo como é que eu vou dizer? De desleixo. A mulher que assume o cabelo branco, é desleixo, pinta esse cabelo branco é coisa de gente, mulher velha, isso aqui, né? Então, assim, a gente está inserida nesse universo. Tudo bem que ninguém é obrigado a aceitar o cabelo branco, não é isso que eu estou dizendo, mas é algo que precisa ser discutido. Sim. Então, quem tem a genética não se muda. Não tem como mudar a genética. Então, tem alguns cuidados
que precisam ser tomados nesse período. Porque quanto mais cedo você começa a coloração, mais difícil é de você depois se livrar dela, né, digamos assim. Não necessariamente que a coloração vai fazer com que esse cabelo nasça mais branco, mais rápido, digamos assim. Aumentar a quantidade, não é isso. Mas são células que vão ficando preguiçosas e param de produzir, né, o pigmento. Então a gente precisa cuidar das nossas células até para isso, para que elas não parem de funcionar, digamos assim. Então são células que vão morrendo ao longo do tempo. E quando é genético, esse processo acontece um pouquinho antes. Sim. E aí com 32 anos, né, já estava bem grisalho. E você seguiu fazendo a coloração? Segui fazendo a coloração justamente pela não aceitação, né, do cabelo branco. Até porque na época eu estava num relacionamento onde exigia demais de mim, né. E aí já é outro fator que a gente pode entrar que nesse pesa assunto, muito, né? Que pesa muito, né? Então, também eu tive aí um diagnóstico de uma doença também que podemos falar. O foco desse vídeo. E aí, então, veio tudo muito assim ao mesmo tempo. Tudo junto. Tá, então vamos voltar um pouquinho ali. 35 anos... A genética do cabelo branco, então, e o relacionamento. Entrou no relacionamento. Esse relacionamento, você acha que foi... te cobrava nesse sentido do visual? Cobrava demais, assim. E aí você se cobrava? Eu me cobrava, porque eu nunca estava perfeito o suficiente, né? Então, isso cansa. Isso cansa. Tentar ser perfeito o tempo todo. Exatamente, Tentar ser o que a outra pessoa quer, sabe? Então, ela te conhece de um jeito, se encanta por você daquele jeito, e aí com o passar do tempo, o jeito que você é, né, não é já o que não ela tá quer, mais... já não agrada, então ela quer que você seja diferente, ela quer que você se vista diferente, ela quer que você tenha um corpo diferente, ela quer que você fale diferente, ela quer que você se comporte. Ela quer outra pessoa, é isso. Exatamente. E nesse ponto, se a mulher não te... Gente, eu falei pra vocês que esse vídeo prometia sem mesmo conhecer a história dela. Então assim, eu já tô começando a ficar engasgada, porque eu falei que ia ter... que era sobre cabelo, que era sobre autoconhecimento, eu falei que ia ter a ver com autoestima, e vai muito além disso. Então, se eu fosse você, eu continuava aí, porque a gente precisa, nesse ponto, o que eu sempre falo para as mulheres, tudo aquilo que te impede de ser você mesmo, tudo aquilo que te impede de ser naturalmente você, é uma escravidão. Seja ela vinda de você mesmo e principalmente vinda do outro. Exatamente. Né? Porque o cabelo branco é uma cobrança do outro pra gente. Esse relacionamento que é realmente sufocante, que quer você transformar em outra pessoa, você acaba não tendo a sua identidade. Você, na verdade, você perde, né? Perde a identidade, né? E você chegou a perder, e qual o momento que você parou e falou, não, isso aqui tá errado, isso aqui não é pra mim, eu preciso me libertar disso, como que foi? Eu vou voltar um pouquinho antes, então, pra chegar até o momento que eu acordei e falei assim, chega, cansei. Né? Sim. Então, com 17 anos, eu saí do Rio Grande do Sul, vim embora para Blumenau, porque eu morava no interior, família humilde, eu queria ter uma vida diferente, né? Queria trabalhar, estudar, ter condições. Ter o crescimento em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, eu vim com 17 anos pra cá, conheci o meu ex-marido e a gente começou a namorar e ter um relacionamento, que foram 10 anos de relacionamento, né? Eu sou muito grata por ele, porque foi uma pessoa assim muito bacana na minha vida, me ajudou muito, foi um parceiro. Só que eu era muito nova, ele era muito novo, então a gente não tinha aquela maturidade suficiente para estar no relacionamento, estudar, crescer, evoluir, sabe? Então, tudo junto foi muita coisa. Foi muita coisa, assim. E ele vem de uma família onde eles são bem materialistas, né?
Então, para ele tinha muito controle financeiro, né? Ele era um amigo, parceiro, tudo que eu precisava ele me ajudava, mas na questão financeira ele era controlador, né? Então, para vocês entenderem que a gente já entra no autoconhecimento, a minha mãe é viúva, né? Meu pai faleceu quando a minha mãe estava grávida de mim e a minha irmã mais velha tinha 2 aninhos. Então, eu fui criada pelos meus avós, né? Pelos meus avós maternos, até os meus 7 anos, que aí quando eu fui morar com a minha mãe, então ela já estava casada com o meu padrasto, né? Então eu cresci a minha infância, cresci a minha vida toda sem ter uma referência de masculino na minha vida, né? Isso aí também vai interferir muito vai interferir lá na frente. Muito na nossa vida material, na nossa vida sentimental, principalmente nos nossos relacionamentos, né? Só que eu nunca olhei para isso, né? Eu nunca tive essa consciência de que isso iria afetar na minha vida, né? Então eu nunca soube sobre isso, eu nunca olhei para isso. Nunca olhei para meu pai, então era como se eu não existisse um pai na minha vida, era como se não existisse, eu nunca olhava, eu nunca falava. Hoje eu tô falando assim com você porque eu passei por um processo de cura disso, desse relacionamento, desse masculino, porque antes eu não falava. Eu engasgava. É como se você tivesse, no seu inconsciente, tivesse excluído essa parte da vida. Excluiu o masculino da minha vida. Entendi. O masculino estava excluído. Então, quando a gente exclui o masculino da nossa vida, que a gente não tem uma relação boa com o pai, a gente aceita qualquer masculino. Automaticamente, suas outras relações não vão fluir como deveriam, né? Então, a gente vai aceitar qualquer um. Como eu não tinha referência, eu tinha referência do meu avô, né, do meu avô materno, que era um homem, amo demais ele já desencarnou, foi minha referência de masculino, mas ele era um homem autoritário, ele era um homem um pouco agressivo, né? Então era do jeito dele as coisas, até porque ele vem de uma geração diferente, então essa foi a minha visão do masculino, né? Entendi. Essa referência, então a gente acaba atraindo o quê? Né? Parecido aquilo que a gente está convivendo, figurou, né? ali. Exatamente. Então, meu ex-marido maravilhoso, né? Agradeço ele demais. Mas ali eu já entrei num relacionamento abusivo na parte financeira, né? Então eu aceitava ser controlada, entendeu? Ser controlada. Na parte financeira, então eu trabalhava em 2 empregos, estudava e eu não tinha R$1 na minha carteira para poder fazer o que você quisesse. Fazer a unha, gente, fazer a unha era uma briga. Ai, se me verem esse vídeo, vai me matar, mas é verdade. Não estamos aqui mentindo. Não estamos aqui mentindo. E só para deixar claro, o meu está presente. Não estamos falando mal dos maridos, não estamos gente? falando mal dos maridos, estamos falando de situações específicas de relacionamentos abusivos que a gente sofre, mulheres sofrem, assim como os homens também sofrem, né? E essa parte assim de a importância das pessoas procurarem, né, a entender essa questão, essas questões que vão acontecendo e a gente vai achando que esqueceu, colocou uma pedra, apagou e ficou para lá, mas não, isso vai afetar, né? Porque a falta de referência paterna, por exemplo, vai influenciar diretamente na vida financeira. Sim. Inclusive, não é? Inclusive. E já das mães tem a ver com os relacionamentos. Então, assim, é importante você não deletar o seu passado, seja ele qual for. A gente precisa, igual você falou, passar por um processo de cura e isso vai envolver tudo à nossa volta, né? Todos os assuntos, assim. Então, precisa, já fica a dica aí. Volte, né? Olha para trás um pouquinho, se você tem alguma coisa aí pendente, olhe para trás e resolva, para que tudo lá na frente flua. Exatamente, olha para dentro, né?
O que tá doendo aqui? Aonde incomoda, Onde né? incomoda? Por que eu tô com essa dor, essa angústia no meu peito? Eu não sei de onde vem, né? Por que eu tenho ansiedade? Porque a ansiedade faz isso com a gente, né? Então a gente tem uma ansiedade e toma remédio. Mas não é. Você vai resolver na hora, Só vai resolver na hora. Tratar ali na raiz dos problemas. Exatamente. E aí eu comecei a cansar daquilo, né? Comecei a cansar porque eu sempre fui uma pessoa muito livre, muito, né? Gostar de liberdade, de querer viajar, de fazer isso, fazer aquilo. E ele não, eu gostava mais de guardar, né? E aí eu comecei a cansar disso, porque toda vida eu tinha que pedir alguma coisa, se eu quisesse comprar uma blusa, eu tinha que pedir, então era muito constrangedor pra mim, porque eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, né, então tava sendo muito constrangedor pra mim. E aí foi, a gente acabou se divorciando, né, separando e cada um foi para um lado, não brigamos, não teve nada disso. Então ele foi, viveu a vida dele, eu vim viver a minha vida. Saí extremamente machucada, claro, né? Claro, porque todo relacionamento, né? Quando acaba, assim como ele também, né? Apesar da gente não ter brigado, não ter discutido, não ter ficado inimigos, muito pelo contrário, mas a gente sai machucado, a gente sai com coisa pra olhar, a gente sai ferida desse relacionamento. Sim. E aí, com 8 meses que eu estava separada, eu me envolvi então com uma pessoa que daí. Ladeira abaixo. Gente, quem não, hein? A ideia era melhorar. A ideia era melhorar. Isso eu tinha 27 anos, tá? Né? Que eu comecei a namorar com 17, casei com 22. E aí me separei com 27. Aí com 27 eu conheci essa pessoa. 12 anos mais velha que eu, né? Já era um homem formado, né? E tal. E eu tava, tipo assim, que nem um amigo meu dizia assim: Lu, você tá parecendo um passarinho que estava muitos anos preso numa gaiola e agora você tá livre e você não sabe fazer com essa liberdade. Não sabe o que fazer. Exatamente, e eu não sabia. Não adianta ter liberdade e não saber usar ela, né? Exatamente, então eu não tava sabendo o que fazer com a minha liberdade, né? Porque eu me separei, então fiquei sem emprego. Então aconteceu muita coisa, eu tive que reconstruir a minha vida, gente. Do zero. Do zero, eu fiquei sem emprego, fiquei sem onde morar, porque então o apartamento foi vendido onde a gente morava, fiquei sem onde morar. Fui acolhida por uns amigos, né? Eu dormia na sala deles, porque não tinha espaço, então eu dormia na sala deles. E aí eu comecei a trabalhar num lugar que eu não gostava, não queria, mas eu precisava me sustentar, então foi assim, tu tá aqui e aí você vem aqui. Exatamente, aí eu fui pra baixo, eu falei, não, ok, o que eu faço, né? Pra onde eu vou? Eu tava totalmente perdida, assim, longe da minha família, porque minha família não mora aqui, então eu não tinha ninguém, né? Então era eu, meus amigos que estavam ali, mas estavam vivendo a vida deles, né? Então era eu comigo tinha mesma. que se virar. Eu tinha que me virar. Então eu fui, né, tentando reconstruir nesse meio tempo. Então eu conheci essa pessoa que veio como um príncipe. O príncipe do cavalo preto, tá, gente? Não é do cavalo preto. Veio assim, né? Então, nele eu vi o quê? Um homem mais velho, né? Que pudesse me cuidar, pudesse me proteger. Então eu vi ali uma figura paterna, né? Que representava pra mim. Eu estava carente emocionalmente, né? Ferida, machucada, sem uma estrutura emocional, sem nada. Então eu acabei me envolvendo com essa pessoa. Os primeiros meses foram maravilhosos, né? Tipo, porque eu era sempre assim, tá chovendo, tô feliz. Sabe, eu tava sempre muito feliz. Tudo muito lindo. Tudo muito lindo pra mim, assim, porque eu tava apesar da minha vida estar extremamente difícil, desafiadora, né? Pra mim tava tudo bom. Eu sempre estava bem, assim, sempre de bem, sempre rindo, sempre conversando, sempre feliz, sempre... Você acha que foi ele que
trouxe essa sensação de tudo bom? Não, eu já era antes. Já estava antes. Já tinha se... Já estava assim, eu já estava vivendo assim, feliz, sempre sorrindo, sempre de boa, né? Por isso que ele acabou, entendeu, se aproximando de mim, por eu estar assim, tudo bem pra mim. Tava tudo muito bem pra mim. E aí eu acabei me envolvendo com essa pessoa e aí começou, né? Então foram 9 meses assim, extremamente bom, muito lindo, né? E até a gente ficava e tal. E aí quando a gente resolveu assumir o compromisso, aí a história mudou, entendeu? Então aí começou a vir as chantagens emocionais, muitas pessoas se metendo na nossa relação, ele emocionalmente também com problemas, né? Sem estrutura emocional para lidar com toda a situação. Então foi assim, um relacionamento muito abusivo, né? Que foram 4 anos de esgotamento emocional. Bastante tempo. Bastante tempo, exatamente. Não tem aquela coisa assim que, mas ele vai mudar. Vai melhorar. Ele vai melhorar. Então eu vou mudar, vou tentar ser tudo que ele quer pra dar certo. E aí você achava que o problema era você. Exatamente. Então, tudo o problema era eu. Era eu que tava magra demais. Era eu que postava foto no Instagram, porque eu tava me oferecendo, entendeu? Se eu curtisse a foto de alguém, de um amigo, então eu era sem vergonha, entendeu? Se eu postasse uma foto de biquíni no Instagram, é como se eu perdesse o meu valor por uma atitude... Porque ele achava isso imoral, entendeu? Pra ele, na visão dele, isso não era legal. Então eu perdi o meu valor como mulher, como ser humano, como tudo, né? Eu acabava sendo ferida com palavras, né? Entendeu? Então muitas vezes você é ruim, você não sei o quê, porque as pessoas dizem que você é isso, porque não sei o quê. Então assim, todo mundo tinha razão, menos eu, que ele convivia comigo, né? E aí você acreditou em tudo isso? Sim. Porque 4 anos... Sim. 4 anos trancada dentro de casa, esperando pelo príncipe e o príncipe por aí voando. Porque às vezes as mulheres acham que relacionamento abusivo é só fisicamente. Não. Mas não é. Não é. Tem várias outras formas de ser um relacionamento abusivo. Então quando você começa aí a perder a sua identidade, a perder, esquecer daquilo que você fazia antes, Exatamente. né? Porque o relacionamento significa junção. Você junta quem você é com o que o outro é e forma algo junto. Mas nem por isso a gente muda. Relacionamento também tem a ver com mudança, com você abrir mão de algumas coisas, mas o outro também tem que abrir. Não é só de um lado, né? Para que tudo isso dê certo. É um companheirismo, né? Exatamente. É um conjunto, são 2 pessoas que estão se unindo, né? Então, é um companheirismo. Mas quando um exige demais e só um dá, né? Então eu fui ficando triste, eu fui ficando sem vida, eu fui olhando no espelho me achando feia, né? O problema de eu ser uma mulher sensual era ruim, né? O problema de eu gostar de usar uma blusa assim, então era ruim de ser... Qual o problema de você ser uma mulher sensual? Significa que você é vulgar? Que você tá transando com todo mundo? Não. É a tua característica, é a tua essência, você é assim. Assim como tem mulheres que não têm uma sensualidade tão aflorada, mas tem um feminino mais delicado. Exato. Né? Cada um com as suas características. Cada um com as suas características. Por que eu tenho que ser um bibelozinho, uma porcelaninha, se eu não sou assim? Se eu sou uma mulher extravagante, se eu sou uma mulher diferente, se eu sou uma mulher... E a grande maioria, na verdade, não vive aquilo que realmente ela é. Tipo, não usa acessórios como ela gosta, não usa o cabelo como ela gosta, não usa a roupa que gosta exatamente por conta do outro, não por elas mesmas. Exatamente. Corte de cabelo, por exemplo, é algo assim que as mulheres
às vezes passa a vida inteira com o mesmo cabelo, com medo de cortar, não por ela, mas porque às vezes o marido não deixa, medo do que o outro vai achar. Então tem muito isso, ainda tem muito isso. Ainda tem muito isso. Mas estamos no caminho aí, né? Estamos. De libertação. E aí aquela pergunta onde você voltou tudo, que foi aonde que você... Tipo, agora deu, né? Então, por você mesmo. Então em fevereiro de 2019, eu fui para um ritual de ayahuasca, onde eu já estava eu já tinha feito terapia convencional e ali eu vi que eu não ia conseguir sair do que eu estava no fundo do poço. Emocionalmente, eu já tinha cavado o poço, já estava lá enterrada, só estava com os pés para fora, porque eu já estava toda enterrada, então eu já não sabia mais o que fazer, não sabia mais para onde ir, porque eu queria sair daquilo, mas eu não tinha força. E então eu fui para um ritual de ayahuasca, e onde foi que nesse ritual é um chá indígena, onde a gente toma um chá e entra em estado de meditação, né? Expande a consciência. E eu sempre digo que a medicina salvou a minha vida, sou muito grata, e transformou a minha vida, porque a primeira coisa que ela trouxe, porque ela vai no nosso inconsciente e traz as memórias que estão esquecidas, que a gente esconde, que a gente negativa, né? Então ela foi lá na memória e ela trouxe meu pai. Então ela trouxe meu pai ali e ficou bem claro assim pra mim. Reconheça que você tem um pai, reconheça que você sente a falta de um pai. Se você não reconhecer, sua vida não vai mudar. Então, em janeiro de 2019 foi o primeiro start que eu tive em relação ao meu pai. O que a consequência de eu não olhar para isso estava interferindo na minha vida, né? Só que eu levei mais 1 ano e meio para realmente resolver tudo isso dentro de você. Exatamente. Então, quando iniciou a pandemia, nesses 4 anos, gente, a gente terminou, eu e essa pessoa terminamos, sei lá, umas 1000 vezes. Então foi bem conturbado mesmo. Porque como ele começava a me ferir, como me feriu demais, eu comecei a ferir também, né? Então a gente acaba atacando também. Exato. Porque a gente acaba falando o que não deve, machucando também. Então eu acabei começando a machucar, comecei a ferir, comecei a falar. Tudo que eu não queria fazer, eu comecei a fazer pra me proteger, né? Porque eu tava cansada já de ser machucada, então eu tava machucando também. E eu falei assim, não aguento mais, eu não quero mais isso. E aí iniciou a pandemia, e aí eu terminei com ele e falei assim, olha, não dá, né? Porque ele me deixou sozinho e tal. Eu falei assim, não dá, não quero mais falar comigo. E aí foi onde eu fiz a sessão de mesa radiônica quântica de limpeza energética, que inclusive hoje eu trabalho com ela, que é uma ferramenta que ajuda muito a gente. E foi como se tivesse tirado uma nuvem, assim, da minha visão. E então veio muito claro assim pra mim, olha, você não vai conseguir sair desse relacionamento, então ele vai ter que sair. E pra ele sair se envolvendo com outra pessoa, e você vai ficar de figurante e vai deixar que ele vá. E foi exatamente isso que aconteceu, né? E aí, eu me digo, a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu pra minha vida. Porque eu fiquei 40 dias trancada dentro de casa, olhando pra mim, sabe? Olhando pro que eu precisava melhorar, olhando para as minhas dores, o que estava acontecendo com a minha vida. Porque o primeiro passo é identificar, né? Enquanto você não identificar, você não vai conseguir curar. Exatamente. E aí, nesse processo, eu comecei a fazer meditação, comecei a cuidar da minha espiritualidade, comecei a ir para o autoconhecimento, né? E aí, em junho de 2020, eu consagrei novamente a ayahuasca. E em julho de abril, eu fiz um exame de sangue para a empresa que eu trabalho e 100%, nunca tive problema nenhum, sempre fui saudável, né? E aí em julho, eu fui no meu ginecologista fazer rotina, né?
Fiz hemograma, Exames de rotina. exames de rotina, fiz o hemograma e deu alterações no meu leucócito. O mínimo é 10 mil, tinha 18 mil. E aí, como tinha Covid e tal, foi suspeito de Covid, fiz aquele teste rápido. Porque naquele período tudo era suspeito. Tudo era Covid, exatamente. Aí fiz o teste rápido, deu alteração no sangue, então eles acharam que era Covid, fiquei isolada. Aí o meu ginecologista pediu para repetir o exame, né, o hemograma, e aí já estava duplicado os meus leucócitos. Tava subindo Tava descontroladamente. subindo descontroladamente, exatamente. Aí o próprio laboratório que eu fiz o exame ligou pro meu médico pedindo para me chamar urgente, que eu tinha que me encaminhar para o hematologista. Só que eu já tinha hematologista marcado, porque eu já tinha feito uns outros exames e eu precisava levar para o hematologista. Sim. E aí ele me chamou e falou assim, olha, não cabe a mim, eu preciso te encaminhar. Eu falei, não, tudo bem, amanhã eu tenho consulta com o hematologista. Já estava marcado. Já estava marcado. Olha só. Porque eu sempre digo assim, ó, Deus dá o problema, mas Ele dá a solução Ele também. dá a solução, é verdade. Então, assim, é um teste, é pra te testar quanto de fé que você tem, né? Exatamente. E aí eu fui nervosa, né? Imagina. Meu Deus. O que é? Tudo caía da minha mão, né? Eu cheguei lá no médico com aqueles exames, né? Hemograma, 3 hemogramas, tudo assim alterado, ressonância, tudo alterado. E aí eu sentei na frente dele, assim, suando frio. Nervosa, né? Porque não sabia o que estava me esperando ali, o que era que estava me esperando. E aí ele pegou meus exames bem tranquilamente, assim, e aí ele olhou pra mim e falou assim, existe uma doença chamada leucemia mieloide crônica. E aí ele começou a explicar da doença e tal. E aí eu fiquei assim pra ele, eu falei, tá. Sem falar que, tipo assim, é ou não é, mas explicando sobre ela. Sim, explicando sobre a doença. Daí eu olhei pra ele assim, mas eu estou com leucemia ou é uma possibilidade? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você está, eu só vou pedir o exame, qual tipo que é. E aí pronto. Aí eu falei assim, ok. Susto. Ok. O que eu faço com isso, gente? E agora? O que eu faço com isso? Tipo, né? Leucemia é câncer. Então eu fui diagnosticada com uma doença que mata, né? Que Na hora, assim, você não consegue, imagino eu, que a gente não consegue mensurar, né? Porque você fala leucemia, você já dá aquele susto assim. Assim, exatamente. Mas na minha cabeça eu falei, não estou. Esse exame aí não vai dar certo. Não vai. Você já arrependeu ali mesmo. Já arrependi ali mesmo, falei assim, não vai Não vir, aceito. não aceito isso, então vai vir negativo. E o exame demora 30 dias pra vir o resultado. 30 dias pra sair o resultado. Sim, e nesse... Enquanto isso, a pessoa, dependendo de como recebe, que é o que a gente tá falando, se você é uma pessoa que já vai receber aquilo ali, desmontar, pronto, até o exame chegar, você já tá mais doente, né? Exatamente, só que eu estava doente. Precisa eu ter uma estava cabeça doente ali. emocionalmente, eu estava doente porque eu ainda estava naquele relacionamento, né? Então eu não tinha um apoio que eu precisava ter naquele momento, muito pelo contrário. Então a pessoa, em vez de me apoiar, me culpava por um monte de coisas. Então assim, eu ainda estava naquele relacionamento esperando finalizar, mas eu não contava com uma doença, eu não contava Bem com... no meio da confusão toda. Eu não contava com uma notícia, mais uma notícia ruim, mais uma coisa que eu tinha que enfrentar, mais uma batalha que eu tinha que passar. Então eu realmente não contava com isso. Então eu desabei, né? Tipo assim, eu desabei, comecei a chorar. Eu estava sozinha em Blumenau, minha família no Rio Grande do Sul, né? Eu tenho um primo em Itajaí, mas aqui eu estava sozinha, né? Então alguns amigos meus começaram a se afastar e tal. Então eu realmente fiquei sozinha, assim, sozinha. Eu tive que enfrentar isso sozinha. E quando veio, foi muito engraçado, gente. Só eu mesmo pra fazer todas as coisas. E eu dou risada, porque não tem o que fazer. A secretária do médico, do hematologista, me ligou e falou assim, me ligou não, me mandou mensagem no WhatsApp, não, peraí.
a Unimed me ligou dizendo pra mim assim, ó, o teu horário pra você vir buscar sua medicação é segunda-feira às 3 horas. Você consegue vir? Eu falei, que medicação? Que medicação? Você esperando o exame, o Eu resultado esperando do o resultado do exame. E aí a Unimed me liga e fala, você pode vir? Eu falei, posso, vou. E aí eu entrei, então, no app da Unimed pra ver o que estava acontecendo lá, porque, né? E aí tinha lá, assim, requisição, inatinolível, tratamento de câncer. Oi? O exame... Meu Deus. Eu nem tinha voltado pro meu médico, eu nem, sabe? Eu tava esperando ele. Tava esperando ele pra ir conversar com ele, pra saber o resultado do exame. E aí, o que fazer dali pra frente. E aí a Unimed já me liga e diz, ó, você tem que ir buscar o seu remédio. E aí eu fui buscar meu remédio e já em seguida a secretária dele já me ligou dizendo, ó, você tem que vir aqui pegar a requisição do remédio. Eu falei, mas que remédio? Ele não vai falar comigo? Aí eu disse, não é você não, você tem que vir aqui tal dia. Aí eu passei na Unimed, peguei o remédio, já fui com o remédio, recebi o diagnóstico e deu tipo assim. Foi ao contrário. Foi ao contrário, gente. Então assim, meu Deus. Sim, eu dou risada porque... Agora eu dou risada, mas na época foi assim, uau, um baque. Isso já foi em agosto, né, porque como demorou 30 dias. E aí em setembro... eu fui continuando com as minhas meditações, fui continuando, né, apesar desse emaranhado de situações em que eu me via, nesse emocional aí, despedaçado, sem amor próprio, sem autoconfiança, meu financeiro lá embaixo, sempre triste, sabe, assim, desanimada, não tinha mais, né, então em setembro, a pessoa, né, como eu já esperava que acontecesse, terminou comigo, né, me culpando, né, porque a culpada de tudo era eu, então me culpando pelo término, porque eu era uma pessoa ruim, porque eu era daquilo, e no final, por WhatsApp, tá? E no final ele disse assim, eu estou numa fase da minha vida em que eu não preciso ter uma pessoa doente ao meu lado. Ainda teve que ouvir isso. Ainda tive que ler, né? Porque nem pra vir na minha cara falar não teve coragem. E aí eu olhei aquilo, eu li aquilo e pensei, pera, mas quem tá doente? Eu ou ele? Quem é que tá doente aqui? Eu pensei, eu não tô doente. E eu não aceito a doença, né? Então, eu não sou doente. Por que eu vou ser uma doente? Por que eu vou me vitimar como doente? Não quero. Não aceito isso. Eu posso sim aceitar um tratamento, mas a doença eu reconheço sim, mas não aceito ela como minha. Né? Não aceito ela como minha, porque eu sou o que eu determino que eu sou. Então, se eu determino que eu sou saudável, eu sou saudável, né? Então, a partir dali, eu continuei fazendo meus autoconhecimentos, continuei com as medicinas, né? Continuei meditando, continuei fazendo. Aí eu fiz constelação do meu pai, né? Onde na primeira constelação muita coisa já se abriu, as coisas começaram a melhorar na minha vida, o financeiro começou a melhorar, quando eu comecei a cuidar de mim, do meu interior, das minhas emoções, da minha espiritualidade, da minha fé. Então a minha vida começou a mudar. E aí você começou alinhando todas as áreas, comecei alinhando, né? Todas as áreas. Não estava com foco ali no diagnóstico. Exatamente, não. Eu vi um vídeo da Márcia Fernandes, onde ela estava falando de relacionamento. E ela disse assim, ó, você precisa aceitar. Enquanto você não aceitar, as coisas não vão melhorar. Então você tem que aceitar, olhar e curar. E aquilo foi assim, oi, isso é pra mim. Mas é pra mim em relação à doença, porque então eu não aceitava ela, né? Eu não aceitava a doença, não reclamava dela,
mas não aceitava. Então quando ela falou aquilo ali, eu falei assim, peraí, então isso é pra mim. Vamos repensar. Vamos repensar sobre isso. Então eu comecei a aceitar, a agradecer, porque se não fosse essa doença, eu não estaria aqui hoje, gente. Entendeu? Porque eu estava no fundo do poço emocionalmente devido a um relacionamento abusivo. Mas lembrando que tudo que aconteceu foi porque eu deixei, né? Eu permiti que tudo acontecesse. Eu permiti ser ofendida, eu me permiti ser abusada, eu me permiti, justamente porque eu não tinha uma estrutura familiar, eu não tinha uma estrutura emocional, eu não tinha uma base, né? Eu não tinha uma figura masculina, né? A minha mãe é excepcional, a minha mãe é fantástica, mas é viúva, então ela fez tudo que ela pôde, tudo que estava ao alcance dela como mãe, né? Então foi pai e mãe. Então tudo é responsabilidade nossa. Tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Se a gente ficar culpando o outro que fez isso comigo, o outro que fez isso, então a gente vai estar jogando a responsabilidade pro outro, que não é. A responsabilidade é minha, eu que permiti. Quando eu vi isso, que era eu que estava permitindo tudo isso, eu falei, peraí, não quero mais isso na minha vida, eu não vou mais permitir isso, né? Eu preciso cuidar de mim, ninguém vai cuidar de mim. Então eu tenho que olhar para mim, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que ver o que está acontecendo aqui dentro, eu tenho que ver, olhar para essa querer resolver. E querer resolver. Precisamos querer. Precisamos querer. E eu quis tanto que eu fui de cabeça, assim, pra assim, eu vou resolver isso já. Eu não vou ficar esperando. Porque a gente vai procrastinando, né? A gente vai procrastinando, a gente vai deixando pra depois, porque dói. Toda mudança, né, causa esse desconforto. Dói. Não é fácil. Não é fácil. É desafiador. Dói muito. Eu chorei, assim, durante 1 ano e meio, assim, de me rastejar no chão, chorando, de dor, de olhar para aquilo, de ter que curar, de ter que mexer nas feridas. Mas doía e eu ia de novo. Eu vou mais um pouquinho, porque aliviou isso. Então eu vou mexer mais um pouquinho. E o tratamento junto ali, né? E o tratamento junto, exame. E foram quanto tempo de tratamento? Eu ainda estou em tratamento. Ah, você ainda está em Eu ainda estou em tratamento, exatamente. Então foi um processo assim, isso foi em 2020, né? Então foi um processo de cura física, cura emocional, cura espiritual, assim, de 2020 para cá, muito grande. Então fui transformando a minha vida, né? E com isso a minha família também foi se transformando, né? A minha vida melhorou financeiramente, espiritualmente, em relacionamento, em amizade, em tudo, assim. Porque às vezes a vida ela vai permitir assim uma chacoalhada, né? De vez em quando. E vai ter chacoalhada, né? Quase um liquidificador. Um mixer, né? Um mix potente, né? Pra poder a gente acordar mesmo, sabe? Então, nem todo mal é para o mal. Exatamente. Então a gente precisa entender essas coisas. Claro que não é fácil, né? Não. Ter um diagnóstico desse realmente não é para qualquer um, não é para qualquer um. Tem que ter ali uma postura diferenciada. Sim. Porque não é fácil, não. E os processos vão vindo, né, nesse tratamento, os efeitos colaterais vão vindo. Exato. Então eu inchava muito, de repente eu desinchava, então eu inchava muito, eu desinchava. Aí foi trocada a medicação para eu poder ter um tempo menor de tratamento, porque como eu não tenho filhos, né, então eu questionei sobre isso, eu ia poder ter, então foi trocada a medicação por uma mais forte. Já pensando lá na frente. Já pensando na frente, né, para poder ter essa oportunidade de engravidar, de ser mãe e tal. E aí foi trocada a medicação para mais forte, aí veio os efeitos colaterais direto no meu cabelo. Cabelo. Onde entra o cabelo? Onde eu entro? Nessa história toda, gente. Sim, aí veio pra minha pele, veio uma energia enorme nos braços, no rosto, veio um grossor como se fosse um grossor mesmo, assim, sabe? E todo o meu corpo, assim,
deu esse efeito colateral, mudou totalmente, a minha pele ressecou. Então veio um efeito colateral assim que eu não esperava. A outra medicação não tinha dado nada. A única coisa era inchaço e tal. E essa não, essa veio assim bem agressiva os efeitos colaterais dela, né? E aí impactou muito no meu cabelo. Que aí onde começou a queda do meu cabelo. Eu ia tomar banho, o cabelo caía. Na bula dizia que 1% caía no cabelo, então eu entrei no 1%. Porque cada medicação, cada organismo vai agir de uma forma diferente e vai receber aquilo de uma forma diferente. Então esse é o ponto onde eu sempre estou trabalhando aqui no espaço com as mulheres, com as minhas clientes. Por quê? Hoje eu conheço mulheres que, se tiver, né, um diagnóstico desse, eu sempre falo isso nas lives aqui, vão se preocupar primeiro com o cabelo. Então, gente, precisa ser refletido sobre isso. Por quê? Hoje eu tenho escolha. Hoje nós temos escolha, se pinta, se não pinta, se faz mexe, se corta, se deixa comprido, se passa pela transição ou não, e quando você não tiver essa escolha. Por isso o autoconhecimento. É importante você saber que você, nós temos muito mais do que um cabelo. Você tem potencial, você não é só um cabelo, independente se é, né, do liso ao crespo. Então a gente precisa entender isso, que para o nosso organismo, para o nosso corpo, tecnicamente falando, cientificamente falando, o nosso cabelo não é importante. A importância que nós damos para ele é só estética, porque para o nosso corpo ele não é vital. Por isso que no caso desse tratamento é o primeiro que vai. É o primeiro que vai. Entendeu? Exatamente. Então veio direto pro meu cabelo, né? Começou a cair, começou a mudar a estrutura. Eu aí acabei pegando Covid. E aí aí piorou tudo. Piorou, porque o Covid também causa queda, o Covid também resseca, deixa o cabelo totalmente diferente, porque é exatamente a imunidade que baixa e tudo mais, enfim. Inflama o couro cabeludo. Exato. Aí inflamou o couro cabeludo, e aí meu cabelo começou a mudar a estrutura dele, né? Que ele era um cabelo muito bonito, assim. Não me preocupava, né? Então ele era perfeito, o meu cabelo. E começou a mudar a estrutura da raiz, como se ele tivesse aberto, assim, descamado, né? Começou a abrir todo, parecia mais um bombriozinho, assim, assim ele parecia. E aí eu me desesperei, né? Pensei, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu cabelo? Ele não era assim. Me desesperei, fui no salão, né? Pedi pra fazer um alisamento. Eu não fazia progressiva no meu cabelo, eu não fazia química, assim, agressiva no meu cabelo, porque eu não precisava, né? Eu não precisava, ele era perfeito pra mim. E aí eu me desesperei, porque eu queria meu cabelo de volta, eu queria aquele cabelo que eu tinha lá atrás. Só que eu não tinha mais como ter ele, porque eu já tive que cortar ele, porque ele era bem comprido até aqui assim. Então eu tive que cortar ele aqui, porque ele estava caindo demais. Quando você buscou essa alternativa, você já estava com ele mais Já estava com ele. Você já tinha cortado um pouco? Já tinha cortado, porque... E aí você foi no desespero, assim, pedir ajuda? Fui no Ou você foi decidida a fazer a progressiva? Não, eu fui... Pra ter uma opinião, uma opção. Não, eu fui no desespero, falei assim, eu quero alisar, porque a estrutura tá mudando, eu quero... Não, eu quero isso. E a pessoa fez, né? A pessoa fez, mas como meu cabelo ele estava extremamente frágil, né? Devido a toda a medicação, devido à queda, devido ao Covid. Então ela não fez teste de mecha e aí acabou que eu tive um corte químico. Um corte. Como é que a terapeuta naturalista aqui fica nessa hora? Infartando. Que tava ruim, piorou. Por quê? Vamos abrir aqui um parêntese. Nós tínhamos aqui então um quadro. Todos os quadros dela nesse momento afetavam o cabelo diretamente, né? Por quê? Fator nutricional, fator hormonal, fator emocional, né? Tudo isso faz mudar o cabelo, muda mesmo. Fica seco, vai ficar diferente a textura. Às vezes a pessoa passa
por esse diagnóstico e o cabelo muda totalmente. Muda de liso para cacheado, de cacheado para liso. Algumas até ficaram felizes porque o cabelo veio diferente do jeito que elas gostariam de ter antes. Enfim, então cada uma vai ter a sua experiência. Mas nesse momento, o que ela menos precisava, o que esse cabelo menos precisava era de uma química, era de uma progressiva, porque 100% de certeza nem precisava de teste de médico para saber que ia ter corte químico. Isso é fato. Né? E quando o nosso organismo muda pelo motivo, independente do motivo, mudou, a gente precisa aprender a lidar com o cabelo que está vindo novo. Independente se é a doença ou não, se é hormonal ou não, essa mudança a gente precisa daí então aprender a lidar com esse cabelo novo. Então, por mais que não, o tratamento ele vai cair, mas diferente do corte químico, entendeu? Então a mudança do cabelo ela é inevitável, não tem como voltar ao que era antes. Mas realmente, nesse caso, a progressiva foi realmente Sim, foi assim o fim dele. O fim dele, né? Só que eu não desisti, entendeu? Uhum. Eu não aceitei que o meu cabelo, apesar de ainda estar no meu processo de autoconhecimento, de cura, a gente é mulher, né? Mexeu no cabelo, bem. mexeu no cabelo, mexe. Autoestima da mulher. Então, né, de repente eu tinha um cabelão, de repente o cabelo estava espedaçado. Então, foi muito difícil para aceitar o corte químico, a mudança dele. Então, se eu entrei em desespero, voltei a ter a brilhar no espelho novamente e dizer, meu Deus, isso está acontecendo comigo. E aí entrar em processo novamente de trazer minha autoestima, de entender o que está acontecendo comigo, com o meu cabelo, de não querer sair, de não querer me relacionar, de colocar o meu cabelo como um empecilho para ter um relacionamento com alguém, entendeu? Porque meu cabelo não tá bonito, eu não tô bonita, eu não tô bem, entendeu? Ah, eu vou sair com fulano, vai pegar no meu cabelo. Ai, que difícil! Vocês entendem? Você entende? Então, assim, apesar de eu estar trabalhando ainda o meu autoconhecimento, muita coisa eu tinha que trabalhar. Sim. Né? A gente nunca tá pronto. E sem contar também que aí eu acabei me fechando, entrei no casulo. De novo. Entrei no casulo, né? Não quis me envolver com mais ninguém, né? Então, me fechei pro relacionamento, disse assim, não, agora eu preciso me introspectar, olhar pra isso aqui, porque não adianta eu querer me envolver com alguém dessa forma que eu tô, porque não vai ser um relacionamento saudável. Então, não é, eu já passei por relacionamentos ruins. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu já passei por alguns processos, não vale a pena eu retroagir pra estar com alguém. Então, você aí que não tá com a sua autoestima boa, né? Vai ficar depois desse vídeo, porque, querida, você não tá doente, né? Não tem um diagnóstico desse. E a gente precisa entender que a autoestima não é algo que a gente compra numa caixinha e você vai ter autoestima para sempre. Não, vão ter altos e baixos. Ora você está se sentindo linda, maravilhosa. Ora você não quer nem se olhar. Até aí é normal. A gente é assim, nós mulheres somos assim, a autoestima faz parte da nossa vida. Ora a gente está bem, ora não está. Durante a menstruação você não... ciclo ali, você não se sente muito linda, mas isso precisa ser fases e você precisa superar essas fases. Agora, a mulher que tem toda a saúde, a mulher que está tudo certo, é coisa da sua cabeça, né? Então começa a refletir se realmente vale a pena, né? O que eu falo para as mulheres é, não seja escrava, que seja do cabelo, da unha, da sobrancelha, assumir o cabelo natural, viver de forma natural, a sua autoestima não tem nada a ver com se cuidar. Se cuidar é uma coisa, para você se sentir bem, mas aquilo não pode ser uma escravidão. Quando você deixa de fazer algo por causa disso, porque eu já fui escrava também do meu cabelo, então quando você deixa de fazer algo é porque é escravidão já, né? Então é importante, a gente precisa entender isso. E as mulheres chegam para mim com os cabelos lindos, cabelos saudáveis, elas são lindas, maravilhosas, mas elas ainda não se descobriram, sabe? Então precisa ter urgentemente um autoconhecimento para você falar, cara, será? Como é que eu iria lidar com essa situação?
Porque até aqui, ouvir a história depois que tudo passou é uma coisa, porque hoje você já tá bem, a gente já consegue rir da situação, né? E eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres assistindo isso, porque eu achei que a gente fosse falar mais aqui, por exemplo, sobre o cabelo, mas eu não sabia toda a história dela. Olha o quão profundo é tudo que já foi dito aqui, né? Sim. E aí tá, então, corte químico. Corte químico. E aí foi quanto tempo ali pra você decidir, tomar a decisão que você tomou? Foi mais um ano e pouco ali, naquele sofrimento de corte químico. Foi um ano e 2021. Deu um ano deu quase um ano e pouco. E aí em junho de 2022 eu estava numa meditação e aí a gente desperta a nossa intuição, né? Quando a gente diz assim, eu entro em meditação, eu entro para ouvir o que a espiritualidade tem para me dizer, né? E aí eu entrei em meditação e recebi que eu tinha que... Posso falar já? Pode falar! Vamos falar! E aí eu recebi... Até porque eu nem sabia também, né? E aí eu recebi que eu tinha que raspar o meu cabelo, né? Que eu tinha que raspar porque era um fechamento de ciclo. Raspando o meu cabelo, eu ia deixar todo o ruim para trás. Eu ia viver um novo ciclo, uma nova etapa. O novo ia vir, tudo ia se transformar na minha vida. E ali foi mais um processo. De aceitar, de querer. E aí eu falei com uma amiga que era cabeleireira, ela disse, não, vamos tentar arrumar, não vamos deixar, não, vamos raspar, né, vamos tentar. E aí eu fui pra mais uma progressiva, mais outra progressiva. E ela me falou assim, não, o que eu faço agora? Aí meu couro cabeludo começou a ficar muito dolorido, muito machucado, né? Porque já está sensível devido à medicação e devido a toda a mudança do seu organismo, tentando se manter ali, né? Exatamente, aí ardia, parecia que tinha um bichinho já comendo a minha cabeça. E aí aquele conselho de, não, vamos melhorar, vamos tentar melhorar com química, com progressiva não ia, na verdade, não tem como melhorar. Ele tava morto, meu cabelo tava morto, né? Corte químico não tem o que fazer. Não tem o que fazer, ele tava morto. E aí onde eu decidi ir para uma terapeuta capilar para tratar então o couro cabeludo. Essa é a saída, digamos assim. Esse é o primeiro passo para daí sim recuperar. Sim. Aí só que eu fui quando o cabelo já tava morto, né? Sim. Porque meu desespero. Porque na verdade quando fala assim, não, vamos tentar melhorar, não precisa raspar e tal, não sei o quê, a gente tá falando e quando entra a terapia, porque é progressiva, nem vamos discutir, mas a terapia capilar é pensando no cabelo que tá vindo, porque todo mundo sabe só pensar e falar no que eu vejo, no fio externo, no que eu tô vendo aqui, mas é impossível você ter um cabelo saudável, um cabelo forte, um cabelo brilhoso e definido, que é o que todas as cacheadas buscam, sem pensar no couro cabeludo. Então a terapia, ela entra como prevenção e também como cura, como ela resolve o problema também. Sim. Porém, precisa de toda uma análise e tudo mais. No seu caso, era para pensar na saúde do couro cabeludo, para que o cabelo que viesse novo viesse saudável. Viesse saudável, exatamente. E aí eu comecei. E aí você foi. Fui pro tratamento capilar, né? E com aquele cabelo morto ali, né? O comprimento dele estava morto, ele não crescia mais, ele não tinha condições de crescer. Sim. Então ele estava ali morto. E eu fui pra terapia, onde ela começou a tratar o couro cabeludo. Isso foi em novembro já, né? E aí, início de dezembro, eu vim aqui início de dezembro, né? Foi. Ou foi final de novembro, ou foi início de dezembro, não lembro. Foi ali, né? Foi por ali. Foi por ali. E aí, nesse processo, eu lembro que foi na minha última sessão de terapia capilar que eu ia, eu entrei em meditação de novo, e aí onde foi assim, deu de palhaçada. Você vai cortar esse cabelo e chega, vai raspar esse cabelo, deu, não tem mais o que fazer.
Já era. Você precisa desapegar disso, é um desapego. Porque você tá apegado a isso, tá morto, não tem mais o que fazer. Você tá apegado ao quê? A gente se apega a tantas coisas, né? A gente vive apegado a um monte de coisas. Você preferir um cabelo destruído, mesmo que não seja por escolha, porque às vezes a pessoa escolhe. Esse é que é o ponto X da questão. A questão é que você não escolheu, mas a maioria escolhe destruir do que ter um cabelo natural ou saudável, enfim. E aquele cabelo estava me machucando, eu estava gastando dinheiro, assim, rios de dinheiro, entendeu? Porque eu falava, faz isso, faz isso. Então eu fazia, não queria saber. Compra isso, faz isso. E tudo você ia fazendo. Meu, eu tinha assim, ó, vários meu produtos. banheiro tava cheio de produto de cabelo, tudo que dizia que era bom, então eu comprava. Então eu estava tendo um custo nesse cabelo que não tinha salvação muito alto pelo meu apego, né? O apego àquilo, de não largar, de querer ali, mesmo me machucando, mesmo sofrendo com aquele cabelo. Então eu queria aquilo. Isso volta à amizade, a relacionamento, a bens materiais, a tudo que a gente é apegado, né? Sim. A gente vive apegado a um monte de coisas que nos faz mal, que nos machuca, que nos faz sofrer. Impede de viver coisas novas. Impede de viver coisas novas, de viver o leve, de viver, né, de uma forma tão plena. E aí eu cheguei na minha terapeuta capilar e falei pra ela assim, eu vou raspar meu cabelo. Ela parou assim. Como assim? Olha, não vamos cortar curtinho, então, que daí a gente vai tentando trabalhar ele, porque é drástico você raspar o cabelo. Não vou raspar o cabelo. Porque eu sou bem louca, eu vou raspar o cabelo, eu cansei. Daí ela disse assim, então eu vou te passar o contato seu contato da Laviana. Como é que é o nome dela? Já vou agradecer logo aqui. Marina. Você até me passou o contato dela, ainda não entrei em contato. Mas olha só, tá vendo? Aqui eu entro na história. Aqui eu entro na história. Vou te passar o contato da Laviana, que a minha amiga vai lá e ela é especialista em transição capilar. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar. E aí eu marquei e vim aqui já. Marquei numa sexta pra vir numa sexta, né? Na sexta de manhã, eu fui lá meditar, me concentrei em choro, gente. Deu aquele... Aí eu estava... Deu desespero, porque eu ia vir raspar o cabelo. Mas eu não tava chorando de tristeza que eu ia ficar assim com o cabelo. Eu estava chorando de, vou me libertar, sabe? Daí minha irmã... me abraçou, né? Eu ia vir sozinha e aí a minha irmã e minha prima fizeram surpresa e vieram comigo. E ela me abraçou e falou assim, não, vai dar tudo certo, né? Se precisar eu te acompanho. Eu falei, não, tá tudo bem, eu vou sozinha e tal. E aí elas vieram comigo e então eu vim até aqui. Chegou aqui. E é assim, é interessante que até eu demorei pra entender, né? Que você queria raspar, lembra? Porque, na verdade, você marcou uma avaliação. Isso. E aí a avaliação, enfim, não sei o que vem, né? E chega aqui, a gente vai avaliar e eu tô falando sobre o que a gente acabou de falar, sobre a saúde capilar, que quando tá nessa situação, né? A gente pensa no couro cabeludo e comecei a falar também como terapeuta capilar. Comecei a falar que o que muda não tem mais jeito, tá? Até no final a gente descobrir que você queria raspar. Eu quero raspar, gente! Quer dizer, não, ela vai querer um corte curtinho, né? Eu expliquei sobre os cortes, né? A gente conversou sobre os cortes, mas até eu demorei pra entender que ela queria raspar. Porque não tinha mais o que fazer com o meu cabelo, né? Ele já tava, mesmo que cortasse curtinho, não tinha mais o que fazer. Então... E raspar o cabelo é algo, assim, muito transformador, né? Você pode falar sobre isso, inclusive. Mas, assim, cortar o cabelo curto já é algo pra mulher muito desesperador. Aí, sabe o que mais me incomoda? O que eu ouço? Que eu vou ficar com cara de homem. Nós vamos mostrar pra vocês agora a cara de homem que ela ficou, porque se isso aqui eu vou ficar com cara de homem, né? Elas ainda falam assim, cara de Joãozinho. Não, gente, para. Vai. E aí você... mostra. Gente, olha isso. Sim. Se isso
for ficar com cara de homem, meu amor. E como é que foi assim depois? Tipo assim, você saiu daqui, a gente fez vídeo, a gente fez foto, eu não postei nada ainda, porque realmente queria mostrar, né, ela tá hoje, né, ela tá super aceitando, como é que tá? No dia, quando meu cabelo foi sendo raspado, quando foi totalmente raspado, que eu me olhei no espelho, então eu consegui me ver os meus olhos, ver o meu rosto, me ver sem aquela capa, sem, né, foi como se fosse tirado uma máscara de mim, assim. Então foi tirado uma máscara de mim e eu consegui me olhar, me Durante enxergar. o corte, o coração tava, dá pra ver no vídeo, vocês vão ver, que eu vou colocar um trechinho, dá pra ver aqui assim, uma blusa. Não é assim. Não é assim. Mas quando saiu tudo, então eu olhei pra mim, eu me vi e foi assim, me reconhecer, né? Foi me reconhecer meus cabelos branquinhos. E branco, gente, olha que coisa linda, porque no dia que a gente raspou não aparecia, né? Não, Ficou bem baixinho. ficou bem baixinho. Então, me reconhecer no cabelo grisalho, né? Porque aí ele começou realmente a aparecer, porque daí saiu a tintura, saiu a química. Zero, aqui a gente fez um restart, né? O restart? Restart? Reset? Sei lá. Nós somos do zero. Zeramos. Então, rever ele assim, dessa forma. Depois daquilo, eu raspei não sei mais quantas vezes. Saiu daqui e já raspou um monte de vezes depois. Sim, raspei um Porque monte foi de vezes. se foi no início de dezembro ou final de novembro, né? A gente tá em fevereiro. Tá crescendo rápido. Eu raspei umas 3 vezes na 1, assim, já. Depois daquilo, assim. Direto na 1. Porque assim, eu quero sentir mesmo esse processo. Vou me permitir sentir, né? Como que é estar nisso, viver isso, né? Como em tratamento de leucemia também, né? Viver todo o processo das pessoas que realmente fazem aquela químio, né? Que é super agressiva na veia, onde realmente elas têm aquela queda de cabelo extremamente rigorosa. Então, eu me permiti vivenciar isso, né? Em tratamento. Eu estou em tratamento. E o interessante é que quando as pessoas te veem de cabelo raspado, sabendo que você está no tratamento, a primeira coisa que elas pensam é piorou, porque tá sem o cabelo. Tá evoluindo, no caso, a doença, piorando a doença, entendeu? Ela tá piorando, porque ela tá sem o cabelo. Enquanto tá com o cabelo, tá bem. É como se tivesse... Ai, meu Deus. Olha como que é profundo essa questão do cabelo. Né? Exatamente, o cabelo é muito profundo. Então, quando eu decidi raspar o cabelo, porque eu escolhi raspar. Você escolheu. Porque eu não queria mais aquilo. Agora tem outra questão que entra aí também. A mulher que não tem nada, não tem diagnóstico, não tem leucemia, tem nada. Ela está normal, vivendo a vida dela e ela decide raspar o cabelo. Sabe o que acontece? As pessoas perguntam se ela está com câncer, sabia? Sim. Gente, parem com isso. Parem com isso. Parem com isso. As pessoas têm o direito de querer raspar o cabelo. Não é só doente. E olha se ela tem cara de doente. E nem cara de homem, pelo amor de Deus. E eu passei por isso, entendeu? Quando eu fui lá pra minha mãe, 3 crianças me viram. Crianças, meninos. Eles estavam brincando com o meu priminho e um deles perguntou pro meu priminho se eu estava com câncer. Olha só como que isso é falado, né? Sim, e aí o meu priminho me chamou e falou: o fulano quer saber se tu tá com câncer, porque tu tá com o cabelo raspado. E aí eu falei pra ele assim: não, eu não estou com câncer, eu escolhi raspar o meu cabelo. Dele, é que o meu tio morreu de câncer e ele ficou careca. Entendeu? Associou diretamente ali, né? Exatamente. Então, na empresa onde eu trabalho, quando eu cheguei de cabelo raspado, todo mundo achou que eu estava doente, menos as pessoas que estavam próximas. Que já sabiam da questão. Ninguém, eu não contei pra ninguém. Não sabiam? Não, eu não contei pra ninguém que eu ia raspar meu cabelo. Não contei pra minha mãe, eu não contei pros meus amigos. A única que sabia era minha irmã, né?
que sabia que eu ia vir raspar o cabelo. Mas ninguém sabia que eu ia vir raspar o cabelo. Justamente porque eu não queria a opinião de ninguém. Porque um monte de gente ia te chamar, falar um monte de coisa, Exatamente, né? porque eu já tinha passado por tanto processo de opiniões que eu pensei, agora é eu amo o que eu quero. Não quero receber a opinião de ninguém. Eu não contei pra ninguém. Aí eu tirei uma foto, tirei uma foto e eu mandei pra minhas amigas todas. Aí eu mandei pra elas, aí fiz uma chamada de vídeo com a minha mãe. Gente, agora eu vou contar uma coisa que é muito legal. Aí eu fiz uma chamada de vídeo pra minha mãe, né? E aí ela, você raspou o cabelo, filha! E tá tão linda! E, meu Deus, que coisa mais linda! Eu falei, pois é, mãe, agora eu tô assim, quieta. Tô livre, né? E aí no domingo, a minha irmã mais nova, que mora lá, me ligou, me mandou uma mensagem e disse, a mãe quer falar com você por chamada de vídeo. E aí eu falei, tá bom, mas daí aconteceu alguma coisa, né? Daí eu falei, mas eu liguei pro celular, liga no meu celular, nesse que ela quer falar contigo. E aí, quando eu liguei na chamada de vídeo pra minha irmã, a minha irmã atendeu, mais nova. E daí eu falei, tá, mas cadê a mãe? Ela queria falar comigo. Vem a minha mãe assim, careca! Sua mãe raspou! Imagina a sua surpresa! Eu dei um grito! Eu falei, meu Deus! Gente, eu quero ver foto dela agora. Se vira, eu quero ver. Vou mostrar. Gente, coisa linda! A minha mãe raspou o cabelo Em homenagem a você. em homenagem a mim, porque ela disse que ela sentiu no coração dela que ela precisava me apoiar nessa etapa que eu estava vivendo. Então ela foi até a casa do meu tio e falou assim, meu tio, raspa meu cabelo, não me pergunte nada, tá no meu coração, eu preciso fazer. Não tenta me convencer do contrário. Não tenta me convencer do contrário, eu só quero raspar. Que legal. E aí o meu tio, né, não perguntou nada também, porque Fez o que ela respeitou, falou. fez o que ela pediu, raspou o cabelo dela. Gente! E ela me veio com aquela surpresa. Olha a importância também, né, do respeito da decisão do outro, né? Sim. Isso acontece muito aqui também. Os clientes chegam, elas reclamam muito porque os profissionais não respeitam a decisão da pessoa e a sociedade não aceita. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Exatamente, o autoconhecimento é Ai, muito gente, como a gente fica... E olha só, quando você falou do processo, né? Como é importante... Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, tá na caixinha de pergunta, na verdade, que eu nem respondi ainda, falando sobre isso. São todos os dias, né? Na verdade, a ideia desses vídeos é exatamente para isso, porque eu já não consigo mais ter só para mim todas essas vivências, né? Todas essas histórias, e a gente precisa deixar isso registrado. Então, assim, todo dia a gente recebe. E aí, sobre a transição, tem como eu passar pela transição? Como que eu faço para acelerar o processo? Gente, viva o processo, não é? É importante você viver o processo, porque se você quiser, sempre que você precisa passar por algo difícil na vida, isso é independente de cabelo, né? Toda situação, toda área da nossa vida, e a gente quiser pular, você não vai dar a mesma importância no final. Porque eu já passei pela transição de não ainda aceitação, tipo assim, eu queria acelerar o processo, a primeira oportunidade que eu tive eu alisei de novo. Então, o resultado, quando você respeita o processo e vive cada fase dele, é necessário para o resultado final. Então, ela decidiu, foi uma decisão que ela tomou. E me conta agora, tipo assim, o que você tem descoberto? Que eu vi que você chegou aqui com um turbante maravilhoso e eu vi também na foto. Então é algo que você nunca imaginou. Sim. Se não fosse o cabelo raspado, você nunca ia explorar isso. Eu sempre gostei de ter lenço no cabelo, mas lencinho, uma coisinha assim. Então agora eu exploro muito, né? Então eu comprei vários lenços. Muitas possibilidades, vários tipos de amarrações, de colorido, de brincos. Gente, descobri nos brincões, brincos são grandes. Então, assim, realmente dá pra explorar muito, assim, E dentro disso já, eu vou deixar meu cabelo crescer porque eu tenho um casamento, eu tenho que fazer um penteado. Oi? Porque cabelo curto não dá pra fazer penteado. Gente, eu uso brinco grande porque meu rosto isso não sei o que, sabe? Tem muito disso. Então, assim, esse vídeo realmente ficou, assim, completo, né? Temos de tudo. Então, se você se identificou, conhece alguém que precisa ouvir
algo, né, que a gente falou aqui, mande para alguém. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque vai ser daqui para mais poderoso ainda os vídeos, porque muitas mulheres, muitas histórias, muitas vivências, muitas experiências, né? E a gente aprende uma com as outras. A nossa experiência, a nossa história sempre vai servir para curar alguém, para tirar alguém ali daquele poço, tirar alguém ali dessa dificuldade, dessa angústia, né? Então, o intuito dos vídeos é exatamente para isso, que a sua história possa estar transformando a vida de outras pessoas. Contribuindo, né? Contribuindo, exatamente. Para sair disso, né? Para se olhar, para se ver, para mudar a sua vida, porque a gente só muda a vida da gente através da gente mesmo. Eu sempre digo assim, então hoje com os trabalhos que eu faço, né, que eu já trabalho com as terapias, então eu mudei totalmente a minha vida, então eu atendo muitas pessoas na terapia energética, que estão assim, desanimadas, e aí, então eu faço um trabalho com elas e poder ajudar as pessoas. Eu sempre digo assim, ó, gente, eu sou um caminho, né? Eu posso mostrar o caminho para você. Eu consigo te mostrar o caminho, mas vai depender de você seguir ou não. Então você tem o poder da escolha. Você tem o poder de querer mudar ou ficar na sua bolha que você está de sofrimento, de vitimismo, de culpa, de dor, de angústia. Então você está ali. Estaciona ali. Você estacionou ali. Vai doer sair dali? Vai sim. Eu passei por isso. Por esse processo de dor, de me mexer, de sair do comodismo, de sair da bolha. Então doeu. Mas depois é muito bom. É muito bom. Porque você volta a sorrir, você volta a se amar. E aí cada ciclo se fechou. Porque se você pula, que eu falei antes, né? Se você pula, não vai ter o mesmo sentido. Não vai ter o mesmo sentido. E não tem como pular, entendeu? Não tem como pular processo. Viver cada processo. Quando a gente está numa bolha de sofrimento, então a gente está anestesiado, a gente está no automático, a gente não vê a nossa vida passar. Imagina, passaram 14 anos da minha vida, né? Sem eu olhar para mim, sem eu viver. Aos 32 anos que eu fui olhar para mim. Então eu passei uma vida sem olhar, eu passei uma vida aceitando o que as pessoas diziam sobre mim, fazendo o que as pessoas queriam, né? Então, 32 anos, gente, isso é muito tempo. Então, hoje, né, a gente tem a oportunidade de levar os nossos filhos, né, para uma terapia. Ter um conhecimento. Ter um autoconhecimento. Hoje a gente está num mundo onde tem uma diversidade muito grande de tudo. Então, é muita informação pra gente, para as crianças, principalmente para os jovens, né? Então, hoje a gente tem oportunidades que lá atrás, lá quando eu tinha meus 15 anos, eu não tive. Lá quando eu comecei a ter o cabelo branco, né? Se lá eu já tivesse trabalhado o autoconhecimento, o amor próprio, visto algumas coisas que teria sido muito mais fácil, né? Mas não tinha essa oportunidade, eu não tive essa oportunidade. Então eu levei mais 17 anos para olhar, para reconhecer, para mudar, para mexer, para tudo. Então, foi um processo muito doloroso, mas foi muito gratificante também, porque hoje eu consigo trazer pessoas, né, ajudar a resgatar pessoas que querem, né, porque tem que querer, não adianta eu fazer. E eu tenho um amigo que sempre diz assim pra mim, Lu, no autoconhecimento, a gente sempre é externo, porque é o outro que tem que se mexer. Né? Então é isso que acontece, né? Eu tô aqui. Se você quiser, eu tô aqui. Exatamente. Você no cabelo também é assim, né? No 50% cabelo, meu, profissional, e 50% na cliente. Mas tem cliente que ela não quer. Então, tipo assim, aquela coisa que eu sempre falo, o cabelo é tão importante? Depende, né? O que é bonito? Depende. Então, assim, às vezes a gente dá tanta importância pro cabelo, e por que a gente passa a vida inteira destruindo ele? Exato. Né? Não faz sentido nenhum. Então você precisa realmente voltar, parar para refletir um pouco e mudar.
né? Mudar as atitudes, mudar aí. Começa mudando pela mente, né? Mudando pela mente. Começa mudando a mente. É isso então, né? Ficou algo, talvez? Não. Acho que falamos tudo. Gente, essa foi a história de hoje, então. Você venha refletir sobre ela. Quero agradecer de verdade mesmo por você vir, né? Confiar aqui, de poder fazer parte dessa história tão linda e que daqui pra frente só melhoras, né? Só mudanças boas, outras fases, outras descobertas, né? E realmente agradecer muito, porque com certeza vai impactar a vida de outras mulheres. E nosso papel é esse, né? Quer dar o último recadinho? Gratidão, gente, gratidão pelo convite. Estou extremamente feliz de poder compartilhar, de poder falar abertamente sobre isso, né? Com leveza mesmo, né? Sem dor, então, sem sentir dor, sem pesar. Então, isso é muito importante. E estou muito feliz, muito grata. Se mexe, mulherada, né? Todas somos lindas, cada uma com a sua beleza, cada uma com o seu estilo, cada um com a sua amorosidade. A gente tem que se arrumar pra gente mesmo, né? Não pra competir com mulher nenhuma, né? A gente não precisa competir com ninguém, né? Então a gente, unidas, somos mais fortes. Estamos aqui agora duas grisalhas, chega aqui pertinho, uma cabeluda, a outra menos cabelo, mas estamos aí, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo.